E hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem bacana. Eu vou dar mais alguns minutinhos para ver o pessoal entrando. Fiquem à vontade para olhar um pouquinho a nossa apresentação e conhecer um pouquinho da nossa história também. Eu acho que vai ser bastante bacana. Se vocês tiverem a oportunidade de visitar o Museu do Folclore, sejam bem-vindos também. Vocês podem ver também o pessoal falando da realização de dossiês, né, de inventário, de patrimônio imaterial. A gente faz isso também. Tem várias coisas muito legais acontecendo na nossa instituição. Eu vou dar mais uns minutinhos para o pessoal entrar e daqui a pouco a gente começa com o tema mesmo. Eu sei que a maioria de vocês já veio aqui. Esse aqui é o último do ano, porque afinal de contas o próximo iria cair entre o Natal e o Ano Novo, e eu imagino que não íamos ter muito quórum para participar. Mas no ano que vem nós voltaremos. Pretendemos fazer outra pesquisa para coletar temas e sugestões de temas com vocês. O tema de hoje, mais uma vez, foi trazido por vocês, então é um tema que eu gosto bastante. A gente já discutiu brevemente sobre ele, misturado com outros temas que a gente falou sobre gestão de acervos, e eu estou um pouco empolgada. Logo mais a gente começa de verdade. Não sei como é que está na cidade de vocês, mas na minha está muito quente, então bebam água, enquanto a gente aguarda mais uns minutinhos para os nossos colegas entrarem. Bom, já está aqui no vídeo, tá? Então, eu vou aproveitar e fazer a minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, eu estou com uma blusa azul e estou na frente de uma parede cheia de CDs para fazer essa nossa apresentação. Isso aqui tudo vai ficar disponível depois no nosso YouTube. Se vocês tiverem interesse em encontrar os outros temas, os outros textos, também estarão por lá, tá? A gente sempre coloca depois, porque às vezes a pessoa não participa de algum ou quer remeter a outro tema que a gente participou. Eu sempre comento, né, de outros encontros que a gente teve, e isso aqui acaba sendo um pouco sequencial. Então, um tema acaba levando a outro, e a gente está sempre interligando as coisas que a gente conversa. Vou começar aqui a fazer a apresentação. Vocês me avisem se estiver tudo certo, tá? Se vocês estiverem vendo, vocês falam, estamos vendo, alguém responde para mim, porque, como vocês sabem, muitas vezes eu não consigo ver as respostas de vocês. Dessa vez eu fiz ele todo se mexendo, vamos ver se vocês gostam. Aqui tá ok. Tá aparecendo? Tudo certo? Sim. Então, a gente vai falar sobre um tema que eu considero bastante importante, que é a dispersão e dissociação de acervos, mas não só de acervos. A gente está falando também das informações relacionadas a ele. Ambas as coisas acabam ficando bem atreladas, né? Então, o que a gente pode pensar sobre essa dissociação? O que seria isso? A gente tem que lembrar que, a princípio, as coleções são compostas por vários objetos. A gente acaba falando várias vezes aqui no texto sobre acervos, sobre coleções, enfim. Mas a ideia é essa: quando a gente tem coleções, sejam elas museológicas, arquivísticas, bibliográficas, enfim, elas são compostas por vários objetos, e alguns desses objetos, eles possuem a mesma origem, uma história compartilhada, eles pertenceram à mesma pessoa ou uma mesma comunidade. Então, a gente pode pensar que elas fazem parte de um mesmo todo. Dentro de uma mesma instituição, a gente pode ter diversas coleções com diferentes tipologias, com diferentes... Vou ocultar esse negócio aqui. Com diferentes relações, né? Mas com temas ali que acabam tendo a ver com a instituição. Então, a gente tem museus muito grandes que vão ter coleções arqueológicas, vão ter coleções de um determinado autor, vão ter coleções de uma determinada família, e a gente encontra isso com frequência em quase todas as nossas instituições por aí.
E, por vezes, esses objetos eles são fragmentados entre diferentes instituições, ou mesmo eles estão dispersos, às vezes na própria instituição, né? E suas informações relacionadas acabam se perdendo também. Isso é mais comum do que a gente imagina. Isso se deve a diversas razões e possui inúmeras consequências que a gente pode pensar aqui hoje junto. Lembrando, né, sempre, que o Terças, ele não tem essa ideia de ser um esgotamento do tema, da gente discutir isso aqui e acabar com todas as nossas dúvidas. Pelo contrário, a ideia é a gente sempre trazer mais dúvidas e a gente conversar um pouquinho sobre isso no final, que é para ser um pouco participativo e a gente construir junto nossos pensamentos. Normalmente eu trago para cá algumas inquietações que vão surgindo na área para a gente conseguir ir pensando o nosso fazer museológico, né, nas nossas instituições, para além daquela execução somente, mas para a gente pensar naquilo que a gente está executando também. Então, o que a gente pode pensar como causas históricas da dispersão? A gente pode pensar em coisas muito graves, como guerras, a colonização, o próprio saque, mudanças forçadas ou mudanças políticas. Se a gente tem regimes políticos que mudam durante a história, muitas vezes alguns acervos são mais ou menos queridos durante essas mudanças, e eles acabam sendo dispersos de diferentes coleções, ou para diferentes pessoas, ou para diferentes instituições, às vezes, inclusive, retirados de museus e colocados em coleções particulares. A gente encontra inúmeros exemplos disso no decorrer da nossa história, porque a gente sabe que acervos e coleções dentro da instituição, elas têm um impacto muito grande no discurso daquela instituição. Então, muitas vezes, as instituições, durante essas mudanças políticas, querem mudar também os seus discursos e acabam adaptando seus acervos, né, suas coleções. Então, a gente sabe que isso acontece. Uma outra possibilidade também é a fragmentação intencional para venda e para comércio. De repente, aquela obra está valendo muito, aquele museu está passando por uma situação financeira complicada e acaba vendendo parte do seu acervo, parte das suas coleções. Isso aconteceu recentemente, durante a pandemia, em enorme escala, né? A gente viu vários museus vendendo seus acervos, e isso acaba também dispersando as coleções, fragmentando essas coleções. Muitas vezes, as informações associadas que estavam lá deixam de estar depois. O que eu estou falando? Por exemplo, um museu que eu trabalhei há um tempo atrás. Ele pertencia a uma instituição, que era uma empresa pública, era um museu de uma empresa pública. E, durante diversas mudanças, essa empresa ela foi privatizada. Então, o museu que pertencia a uma empresa pública passou a pertencer a uma empresa privada. Durante essa mudança, eles pegaram a maior parte dos acervos, aquilo que eles achavam mais interessante, os objetos mais valiosos, que mais chamavam atenção para eles, não necessariamente respeitando a história ou entendendo a história, e levaram para um outro museu dessa mesma empresa privada em outra cidade, deixando no museu de origem apenas algumas peças. Mas a parte triste não foi só levar as peças, foi ter levado as informações. Então, toda a documentação daqueles objetos que foram levados e dos que ficaram no museu foram perdidos para sempre. Apesar de inúmeros, né, pedidos por parte da prefeitura, que acabou tomando conta desse museu posteriormente, para que essa empresa privada mandasse de volta pelo menos uma cópia da documentação, uma cópia daquilo que foi feito, isso não aconteceu. Então, a gente tem uma perda dessa história, uma perda desses significados. É um pouco complexo, e isso, claro, também tem a ver com mudanças políticas, com, enfim, várias coisas que foram acontecendo, e deslocamentos forçados. Contemporaneamente, a gente pode pensar em outras causas, né, de dispersão. A gente pode pensar na divisão entre instituições, na venda de colecionadores ou de coleções particulares, né, e a falta de políticas de preservação. A gente já teve alguns encontros aqui falando sobre política de acervo, a importância de uma boa gestão de acervo, de uma boa política de acervo, que ela vai assegurar que esse tipo de coisa não ocorra. Por exemplo, se essa instituição que eu comentei já tivesse uma política de acervo prevista, eles poderiam tentar evitar esse tipo de coisa, né? Já estaria ali tudo esquematizado, já estaria tudo certinho, pensando para evitar esse tipo de dispersão forçada. A divisão entre instituições, ela acontece por diferentes razões. Vou dar outros exemplos para vocês. Vamos pensar que faleceu um fotógrafo importante. Esse fotógrafo tinha
inúmeras fotos, inúmeros materiais negativos, slides de, sei lá, da construção de Brasília, um exemplo aleatório, tá? E aí, depois da morte dele, a família ficou com esse acervo. E aí, pensando em disseminar, né, o acervo dele, ou, de repente, os filhos não concordam para onde deveria ser doado esse material acaba sendo doado para diferentes instituições, museus, arquivos, bibliotecas, em diferentes cidades, em diferentes espaços. Isso é uma dispersão contemporânea, por assim dizer. Então, essas discordâncias familiares, elas acontecem com frequência, e às vezes, mesmo sendo deixado em testamento, né, que aquilo tem que ser doado para uma instituição, não necessariamente é doado para a mesma instituição, porque às vezes as pessoas têm interesses diferentes. Normalmente as pessoas querem deixar o seu legado, mas às vezes elas querem que esse legado fique em mais de um espaço, em mais de uma instituição. E exemplos não faltam. Se a gente olhar, eu dei exemplo de material fotográfico, mas a gente pode pensar em outras coisas, em material cinematográfico também, em material artístico, em documentos, mas material fotográfico é uma coisa bem emblemática. Às vezes a gente encontra em diferentes instituições, em diferentes tipos de instituições, materiais do mesmo fotógrafo. É extremamente comum. Recentemente eu estava trabalhando com um acervo de um fotógrafo que se chama Sebastião Leme, e ele tinha lá muitos negativos, muitas fotos reveladas dentro do acervo da cidade de origem dele, mas a gente achou também, depois, durante a pesquisa, na Cinemateca Brasileira, no Instituto Moreira Salles, fotografias dele também. Então, foi muito divertido fazer essa pesquisa, mas a gente pode perceber que as coisas não estão agregadas. Então, se alguém vai fazer uma pesquisa sobre ele, essa pessoa vai ter muito mais trabalho, porque ela vai ter que percorrer diferentes instituições e provavelmente não vai localizar todos. Porque da mesma forma que a gente encontrou em instituições grandes, provavelmente a gente encontraria em instituições pequenas também, né? Opa! E o que eu estou falando da dissociação de informações? É o que eu estava comentando para vocês. A gente perde esses registros históricos e documentais, né? E aí a gente acaba tendo dificuldade para descobrir a procedência desses objetos, afinal de contas, de onde eles vieram, quem doou, não dá muito para saber. Afinal de contas, cada instituição vai ter uma partezinha da história, por assim dizer. E aí a gente acaba perdendo um pouco isso. Às vezes, o que acontece também é a gente ter a coleção inteira, mas a gente não ter mais as informações relacionadas. Isso também por falta de uma política de acervos que faça sentido, né? Que preveja uma boa documentação museológica desse acervo. Eu estou falando documentação museológica, mas vocês podem adotar isso para a instituição que vocês gostarem mais. Vocês podem pensar em centros de memória, em bibliotecas, em arquivos, enfim. Todos eles precisam da sua política de acervo, que vai prever o tipo de documentação que será feita sobre esses objetos. E quando eu digo essa informação associada, eu estou falando de tudo mesmo. Eu gosto de comentar que essa informação associada, ela vai incluir, por exemplo, o histórico, a história pregressa desse objeto. Então, ela vai contar de onde que ele veio, o que fizeram com esse objeto, qual foi o que ele viveu antes de entrar na instituição em questão, né? Todas as histórias que ele tenta contar antes de se tornar um objeto institucional. Mas essa documentação, ela também conta tudo o que acontece dentro da instituição. Então, quais exposições ele participou, quantas pesquisas ele foi utilizado como um objeto, o que ele contribui, né, para ações educativas, como que ele foi utilizado de fato durante toda a sua vida. Tudo isso faz parte das informações a ele relacionadas. Agora, se eu tenho essa fragmentação de coleções, muitas vezes essas informações não vão de uma para outra. E, às vezes, essa fragmentação acontece com os próprios materiais de documentação. Se nós pensarmos que tem museus muito antigos, a gente já imagina que a documentação que foi feita inicialmente para esses objetos não é a mesma documentação que existe hoje. Então, a gente tem inúmeros livros de registro, inúmeras fichas catalográficas, inúmeras formas de anotar as informações relacionadas a esse objeto no decorrer da história. Eu trabalhei em alguns museus mais antigos, em alguns mais recentes, e eu já vi isso acontecer com frequência. Principalmente museus ali dos anos 60,
porque a gente tem muitas mudanças tecnológicas entre os anos 60 para cá, e muitas mudanças da percepção, da anotação de informações de objetos dentro de museus. Então, nós tivemos grandes mudanças na nossa prática museológica, na nossa prática documental, e as instituições foram adotando essas mudanças, mas muitas vezes sem preservar as informações que foram anotadas lá no começo. Uma das instituições que eu trabalhei, a gente tinha pelo menos uns 5 modelos diferentes de livro-tombo, de livro de inventário. Mas as informações dos mais recentes não batiam com as informações dos mais antigos. E pior, eles trocaram a numeração dos objetos dos mais antigos para os novos. Então, ficava praticamente impossível da gente descobrir qual que era o objeto que estava sendo citado lá no primeiro livro. Porque as descrições não estavam claras e porque o número mudou. Vocês lembram daquele encontro que eu já comentei sobre os números, né, de inventário dos objetos, que são praticamente o CPF deles. É aquilo que diz que eles são aquilo que eles são. Então, esse número não deve ser alterado antes. Da mesma forma que você vai ganhar o seu CPF quando você... Hoje em dia, quando nascer, né, já vem até na certidão de nascimento, mas na minha época a gente tinha que tirar o CPF, mas o meu CPF permanecerá até o dia que eu não estiver mais aqui. E mesmo quando eu não estiver mais aqui, a gente ainda vai ter ali o documento falando que aquele número era meu. Ninguém mais há de utilizar esse número. E a mesma coisa seria com os objetos. Mesmo que o objeto não estivesse lá, aquele número seria dele. Mas, na prática, isso não acontecia. Então, a gente já falou sobre isso algumas vezes, eu estou retomando alguns temas, mas tem um texto que é praticamente só sobre isso, um dos primeiros. E aí, eu já me adiantei um pouquinho, né? Mas eu vou explicar aqui os meus pensamentos sobre o impacto no patrimônio cultural, quando a gente tem todas essas perdas, né? Seja a fragmentação de coleções, onde elas estão separadas em vários lugares, ou a perda dessas informações relacionadas, ou a dissociação dessas informações relacionadas, né? No impacto no patrimônio cultural de uma forma geral. Lembrando, né, que quando a gente preserva acervos, quando a gente salvaguarda acervos, a gente salvaguarda eles com um fim. A gente não está pensando em deixar esses objetos, essas coleções lá guardadas a 7 chaves para que ninguém tenha acesso. Porventura, isso pode acontecer em uma outra ocasião, mas a ideia não é essa. Eu acredito no patrimônio como algo que anda em três esferas. A gente pensa na salvaguarda, a gente pensa na pesquisa e na sua comunicação. Então, essas 3 coisas elas precisam estar sempre de acordo para que as coisas funcionem. Se a gente tem essa dissociação, seja de informações associadas ou das coleções em si, a gente tem uma redução do seu valor histórico e simbólico. Um objeto que não tem a sua história preservada, a gente não consegue saber tanto sobre ele quanto a gente poderia. Muitas vezes a gente fica atrelado somente ao extrínseco dele, né? Somente aquilo que a gente consegue ver, somente aquilo que a gente consegue medir. A gente não tem as informações que são simbólicas, atreladas a ele. É como se fosse uma pessoa sem história, uma pessoa sem memória, né? A gente fica numa situação de saber o que ela é, mas de uma forma muito rasa. E a mesma coisa acontece com essas coleções que são fragmentadas, porque se a gente não tem uma noção do todo, já que cada pouquinho está em um lugar, a gente não consegue ter uma real dimensão do seu significado e de como ela pode representar a comunidade ou a sociedade. Enfim, a gente acaba tendo também um desafio muito grande para a sua pesquisa e para a sua preservação. Lembra que eu estou falando que essas coisas estão sempre associadas, né? Elas não são coisas separadas. Se a gente tem cada pouco em um lugar, como que a gente vai ter condições de fazer uma pesquisa de verdade sobre aquele tipo de coleção? É muito complicado. E como que a gente vai pensar em preservar de verdade, em fazer uma salvaguarda eficiente, pensar na conservação preventiva, na conservação curativa, no condicionamento, sendo que cada pedaço está em um lugar e que cada instituição tem uma condição financeira, estrutural, completamente diferente? É muito difícil a gente manter essa coleção nas mesmas condições, sendo que cada um está em um lugar e cada um tem a sua própria vivência institucional, né? Ela vai ter diferenças sociais, vai ter diferenças econômicas, vai ter diferenças infinitas. Então, a gente não consegue fazer uma preservação, uma conservação, uma salvaguarda adequada desse tipo de acervo, pensando na sua totalidade.
E é claro que isso vai ter um impacto nessa conexão comunitária com o patrimônio, nessa conexão social com o patrimônio. Se a gente não consegue fazer uma pesquisa adequada, se a gente não consegue fazer compreender, né, os símbolos e os signos que estão atrelados àquele objeto, como que a gente vai se relacionar com ele? A gente vai acabar se relacionando com partes, com fragmentos, a gente não vai se relacionar com o todo, a gente não vai conseguir potencializar ao máximo a nossa relação com esse objeto. Vai ser sempre algo superficial. Se a gente não tem informações sobre ele, pior ainda, porque é muito difícil você se relacionar com algo que você não conhece. Você pode achar bonito, você pode achar interessante, você pode achar várias coisas, mas você tomar aquilo como seu, você se identificar naquilo, é muito difícil. E aí a gente tem que pensar em algumas formas de pensar nessa reconexão, nessa reaproximação. Então, eu trouxe aqui algumas ideias para a gente pensar em formas de unir esse patrimônio, mesmo que temporariamente. A gente sabe que as suas instituições, elas são muito caras a seus objetos, as suas coleções. Então, não necessariamente a gente consegue fazer com que esses objetos eles voltem a conviver como uma parte só. Mas a gente pode pensar em iniciativas para reunir esses acervos dispersos em exposições itinerantes interinstitucionais. Isso acontece com frequência. Muitas vezes a gente vê parcerias entre instituições que têm objetos de coleção do mesmo, né, da mesma família, ou do mesmo fotógrafo, ou do mesmo artista, e elas acabam organizando essas exposições que contam com esses acervos que são da mesma coleção e que estão dispersos entre instituições. É muito legal isso. A gente também pode pensar em bancos de dados colaborativos. Então, se eu tenho parte do acervo e outra instituição tem parte de outro acervo, e a gente está trabalhando com bancos de dados que a gente consegue compartilhar essas informações e facilitar a vida do pesquisador, por que não? A gente encontra alguns exemplos disso, o Tainacan é um exemplo, se eu fizer uma pesquisa no banco geral deles, né, e colocar o nome de algum autor, alguma coisa assim, eu consigo fazer um levantamento de todas as obras que ali estão desse autor. Isso ajuda bastante a gente a recuperar a informação, a facilitar a pesquisa e facilitar a comunicação desses acervos. Também é possível fazer uma reconstrução virtual de acervos dispersos, porque às vezes você não sabe onde eles foram parar, mas você ficou com a documentação desses acervos, você ficou com a informação desses acervos, você sabe que ali eles existiram. Às vezes existem registros fotográficos, inclusive, desses acervos que não estão mais nas instituições, e a gente pode pensar nessa reconstrução virtual, pensando nessa colaboração, né, também, entre aquilo que está presente fisicamente e aquilo que não está mais, que não se encontra mais, que sumiu, ou que mesmo está em outra instituição, e você consegue pensar numa exposição interinstitucional virtual também, por que não? A gente pode pensar também nessa digitalização de manuscritos e coleções arqueológicas, que também auxilia a reconstruir as coisas. Se a gente pensa que existem manuscritos de diferentes autores, de diferentes situações que contam parte de uma mesma história, se a gente consegue digitalizá-los e colocar nesses bancos de dados colaborativos, a gente consegue enriquecer a pesquisa, né, disso. E coleções arqueológicas, a mesma coisa. Nós sabemos que, muitas vezes, quando há uma pesquisa arqueológica feita, as instituições que endossam essa pesquisa, né, esse material arqueológico, não são necessariamente a mesma, mesmo quando os sítios estão próximos, porque às vezes, em determinado momento, aquela instituição aceitava endossar e agora não aceita mais, ou o contrário, enfim, são situações um pouco complexas, e essas coleções arqueológicas também ficam dispersas. Se tiver uma digitalização disso em modelos 3D, por exemplo, a gente consegue também fazer uma leitura melhor daquele sítio arqueológico, daquela região, compreender quem habitou aquele espaço. Então, as tecnologias digitais ajudam muito para integrar essas informações. Uma outra questão interessante também são programas de repatriação de bens culturais. A gente pode fazer um texto falando só sobre isso, porque é assunto infinito para falar sobre repatriação, e a gente sabe que é um assunto que as pessoas gostam bastante, que tem bastante interesse em falar sobre, eu acho muito legal. Mas, muitas vezes, que nem a gente comentou, os acervos estão dispersos, eles estão dissociados justamente porque eles foram saqueados,
porque durante alguma colonização eles foram levados para as outras instituições, então a gente consegue realmente pensar nisso como uma forma de agregar essas coleções e diminuir essa dissociação também, tá? Um pouco mais complexa, por isso que eu nem trouxe muito aprofundadamente isso hoje, senão a gente ia acabar desviando do assunto, porque esse assunto dá muita coisa para a gente conversar. E qual que é o papel das instituições nisso, né? É criar políticas para prevenir essa dissociação, essa dispersão. Então, deve ser prevista, inclusive, na política de gestão de acervo, formas de prevenir isso. Não é que pode, né? É que deve. A gente tem que imaginar que tudo pode acontecer, mudanças políticas sempre acontecem, a gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe que as instituições, elas têm elas são perenes, o seu acervo, ele não é eterno, que nem a gente sempre fala aqui, um dia ele vai ter o seu fim, mas o seu fim vai demorar muito, e vai passar em muitas mudanças políticas. E a gente não pode estar à mercê delas. Essas coleções, elas não podem estar à mercê dessas mudanças, pelo contrário. Então, nossa política de gestão de acervos precisa prever formas de assegurar que esse acervo fique ali, inclusive através de depois transformando isso num projeto de lei municipal, enfim, tem várias formas de fazer isso. Mas tendo documento escrito, já é um meio caminho andado. Lembrar também, né, o papel das instituições na responsabilidade ética na aquisição e gestão de acervos. A gente não acabou de falar que vários dos problemas que eu comentei são simplesmente por questões éticas mesmo nessa aquisição? Se o museu que abriu não aceitar que o acervo que estava em outra instituição seja levado à força para essa instituição nova, na forma de aquisição bem esquisita, isso não teria acontecido. Se a gente pensa também em não aceitar objetos que não estão necessariamente fazendo sentido para aquela instituição, só para agradar fulano e beltrano, isso também ajuda bastante. Né? Isso também faz parte dessa ética de aquisição. Nossa, são tantas coisas, são tantas formas de pensar nisso, inclusive no endossamento de material arqueológico, enfim, pensar nessa responsabilidade mesmo, entender qual que é a origem, a procedência daquilo que a gente está adquirindo, verificar isso, ver se faz sentido para a nossa instituição, para a nossa gestão de acervos, para a nossa política de acervos, para a nossa missão institucional. Se fizer sentido, pensar. Essa coleção, ela está fragmentada, isso aqui poderia fazer mais sentido para outra instituição, de repente tem um museu do fulano de tal, e essa coleção que estão querendo me doar é do fulano de tal. De repente não é mais bacana a gente conversar com essa instituição parceira, verificar se eles têm condições de salvaguardar esse tipo de acervo, e de repente indicar para o doador que talvez seja mais interessante em levar para aquela outra instituição, em vez de ficar na nossa. Tudo isso faz parte da nossa responsabilidade e da nossa ética na aquisição, né? Enfim, e é claro, pensar também na importância da comunicação e educação museológica para disseminar esses acervos. Se a gente tem essa dispersão e a gente já sabe disso, e a gente conseguir transformar isso em ações educativas que consigam auxiliar na compreensão do sentido total, né, dessa fragmentação ou dessa coleção originariamente, é muito bacana também. E, é claro, pensar na participação comunitária. Então, o envolvimento das comunidades de origem na gestão do patrimônio, isso ajuda também, né? A repatriação, que nem eu comentei. Projetos de co-curadoria e narrativas inclusivas, que também ajudam a agregar essas coleções, a trazer essas coleções de volta para o seu lugar de origem, no caso, né? Por exemplo, pensando nessa questão. E aí eu trago para vocês algumas reflexões finais. Eu não sei se eu falei muito. Gente, desculpa, né? Talvez eu tenha falado bastante. Me empolguei um pouquinho, tá? Mas, então, pensar que essa dispersão e essa dissociação, elas vão ser desafios contínuos, isso é fato, elas vão continuar acontecendo, seja da informação com o objeto, seja da coleção entre si, fragmentada em diferentes instituições, isso vai acontecer, e a gente tem que pensar em formas de minimizar isso. Então, olhar para o futuro com estratégias colaborativas, prevendo parcerias entre as instituições que são fundamentais, sempre pensar em trabalhar colaborativamente, inclusive porque por essa questão ética, né, de indicar parceiros que possam se interessar mais, você também vai ser indicado quando aquele acervo fizer mais sentido para você, e de repente você consegue agregar novos acervos, agregar essas informações relacionadas e fomentar uma comunicação mais efetiva depois.
E lembrar também, né, que investimentos em conservação preventiva, em documentação e gestão de acervo, não são opcionais para instituições de guarda, eles são obrigatórios. Então, a maior parte desses problemas acontece porque a gente não tem o investimento devido, seja por não ter uma equipe qualificada, por não ter um espaço de guarda adequado, por não ter uma documentação adequada, por não ter nada disso, né? Se a gente tem o investimento devido, se a gente tem esse cuidado, se a gente tem essa obrigação, né? Se a gente cumpre com essa nossa obrigação, provavelmente esses casos serão minimizados. A dissociação de informações, falando sinceramente para vocês, na maior parte das vezes, acontece porque não tem pessoas fazendo a gestão de informações. Se tiver pessoas fazendo a gestão de informações, as informações costumam ficar melhor salvaguardadas, tá? E a gente também tem que sempre enxergar os museus como esse espaço de reconexão e reconstrução de memórias. Então, se a gente consegue ver isso, a gente consegue também pensar em formas de agregar melhor os nossos acervos, as nossas coleções e evitar essa dissociação, enfim. Acho que agora eu vou parar aqui a minha apresentação. Eu vou tomar uma água e a gente já pode conversar. Inclusive, podem fazer as observações, as colocações de vocês enquanto eu estou tomando água, tá? Oi, Mari, bom dia. Olá! Tudo bem? Estou muito feliz aqui de participar do Terças com Museologia, é a primeira vez que eu participo. E uma coisa que me toca, assim, na fala que são tantas coisas, né, interessantes que você trouxe, mas algo que é muito bonito, assim, que fortalece muito esse movimento e que me deixa feliz de estar aqui, é pensar como a valorização da história dos objetos, né? Elas têm uma importância fundamental para essa construção de cuidado de forma geral, né? Que passa por tudo isso que você falou. Mas isso, né? Por exemplo, tá aqui e falando sobre isso é algo que já é uma prática de trabalho para o fortalecimento desse cuidado, né? Então, eu fiquei feliz e, nossa, muito legal. Espero que um dia aí tenha um ano que vem, quem sabe, um Terça com Museologia especial presencial. Até mais. Mas muito, muito bom, muito bom. Obrigada por estar participando, fiquei feliz de te ver aqui. Esse assunto, quem já participou aqui dos Terças sabe que é um assunto que eu gosto muito, né? A biografia dos objetos, eu acho poético, eu acho bonito, eu acho que faz tanta parte. Se a gente não respeita essa história dele, a gente dificilmente consegue realmente chegar no potencial simbólico que esses objetos têm. Inclusive, tem um texto sobre isso que eu me empolguei bastante, que vocês podem olhar depois no YouTube, para variar, né? Eu sempre me empolgo. Esse aqui eu me empolguei bastante também, mas, enfim, é isso. Vocês já me conhecem, já sabem. Pode falar, Miriam. Mariana, eu fiquei um pouquinho intrigada com esse negócio do pessoal, não sei que tipo de pessoas exatamente, ela tem o direito de entrar no museu e tirar, digamos, né, alguns acervos dali e ir para outro. Por que isso acontece? No caso em questão que eu falei, foi pela mudança de dono do museu, né? Então, a gente tinha uma instituição que era pública, que era gestora do acervo, e durante a migração para essa privatização, o pessoal não estava nem aí, né? Então, eles estavam mais preocupados com a gestão de funcionário, o que ia acontecer com demissão de pessoas, o que estava acontecendo na instituição de uma forma global, do que com o museu que estava aí localizado em outra cidade do interior, com acervos incríveis, incríveis. Que tinham vindo de um colecionador particular há mais de 30 anos, assim. Gente, é uma história chocante, sabe? E aí eles levaram embora e pronto, porque, entre aspas, era deles, já que eles adquiriram,
a companhia, eles adquiriram também o acervo do museu. Mas é um desrespeito enorme, porque o museu mesmo eles não adquiriram. Que horror! Achei horrível. E se eu estou dando esse exemplo, é porque tem infinitos outros, tá? Mas a gente pode pensar, inclusive, em fechamentos de museus. Vamos supor que, por alguma razão, mudou a gestão, né? A prefeitura ou o governador. O governador vai ser mais difícil porque a instituição vai ser grande, mas vamos supor que mudou o prefeito e o prefeito não quer mais aquele museu e fecha o museu. Gente, e aí, de repente, o acervo que está naquele museu passa anos fechado, e enquanto está fechado, Deus sabe o que acontece com o acervo, entra e sai um monte de funcionário, fica em algum depósito, manda para outra casa, depois manda para outra casa, depois manda para outra casa, e quando você vai ver, daquelas 8.000 peças, vão restar, sei lá, 300. Mas Isso já deixa eu te perguntar uma coisa, não tem uma lei específica que poderia proibir esse tipo de ação? Porque daí vamos ver, como você mesma disse, né? Entra um prefeito, ele não gosta, não é chegado a museus, ele resolve deixar para lá. Só que aquilo ali é história, né? Então não pode ser tratado desse jeito. Não existe um decreto, uma lei específica que pudesse proibir esse tipo de ação? Teoricamente, para você fazer a extinção de museus, você tem todo um processo burocrático. Inclusive, para você descartar acervos, isso tem que estar previsto ali, listado em diário oficial. Mas entre ter questões e acontecer de fato, aí teria que chamar o Ministério Público para entrar com uma ação. Muitas vezes a população nem tem conhecimento de que pode fazer isso. Hoje em dia tem mais, mas, sei lá, 20 anos atrás... E aí, nesse meio tempo, já aconteceu tanta coisa. Mas, se vocês observarem, tem museu que abre e fecha toda hora, em tudo quanto é lugar, e acervo que vai de lá para cá. É complexo. Eu conheço vários casos. Inclusive, gente, colaborem aqui, Quais temas vocês querem que sejam abordados nas terças em 2025? E daí eu já vou organizando o calendário. Se tiver que chamar algum convidado especial que saiba mais sobre o tema do que eu, também chamo, e aí a gente se organiza. Não deixem de participar, porque, que nem eu já comentei antes, eu gostaria que isso aqui fosse bastante colaborativo e a gente construísse em conjunto os próximos temas. Afinal, a maior parte dos temas que eu queria conversar, assim, por inquietação pessoal, já foi. Eu sei que vocês também têm as inquietações de vocês. Colaborem, a gente consegue resolver isso de uma vez. A Maria de Fátima. Bom dia, Mariana. Tudo bem com todos? Bom, a minha questão é sobre... Esse tema eu pensei muito em você, tá? Só Ai, que falar. bom. Eu senti que tem algum endereço certo. Mas, voltando à minha vaca fria. Qual é a questão? Eu fui numa banca de qualificação doutorado, faz uma semana, da Ciência da Informação, e que era um acervo de uma família, tá? Aliás, e que foi doado, não, o acervo não foi doado, foi doado à biblioteca do titular, para a biblioteca da UFSC. E a moça está trabalhando em cima disso, que ela não tem nenhuma documentação, não se encontra na Universidade Federal de Santa Catarina, nenhuma documentação referente a essa doação. Tá? Mas ela encontrou, a moça, cartas com as tratativas. Então, tu vê como é complexa, você sabe melhor que eu, que não sou museóloga, como é complexa essa questão de acervos. Não é só o acervo museológico, é o acervo, é o patrimônio documental, é o patrimônio arquivístico, né? É o patrimônio artístico. Então, esse acervo que eu estou falando, ele foi parar em 3 instituições. A UFSC, que é o patrimônio bibliográfico, no Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, o patrimônio documental, digamos, tá? Que eu não sei, eu não estudei, né? Eu só estou falando. E 3, o artístico, que foi parar no Museu Vitor Meirelles. Para tu ter uma ideia como é complexa, você já tem ideia, e eu também, como é. Cada vez que eu me enfronho nesses assuntos que você fala aqui, eu fico meio pirada. Não, eu fico também, porque é um absurdo, né? E assim,
E tem vezes, pelo menos nessa vez tinha carta, mas na maior parte das vezes não tem. E aí o acervo está só lá e você fala, gente... Aí, às vezes, fulano falou que quem doou foi não sei quem, mas... E aí? Aí depois essa pessoa morre e ninguém fica sabendo quem que doou, quando, por quê. Eu falo que é um trabalho de pesquisa muito grande, às vezes até arqueológico, praticamente, porque a gente tem que escavar as coisas para ir encontrando um documento de 40 anos atrás. Quem sabe, se a gente tiver sorte, a maior parte das vezes a gente não tem sorte, né? Não tem sorte. É um trabalho inglório, né? Mas só para te contar um caso assim que eu vivi semana passada, quer dizer, como os acervos não só se dispersam, né? Mas, como você disse, a dissociação é gravíssima. Por causa disso, que você está fazendo a tese. E não tinha um registro que mostre quantos livros entraram nessa coleção especial da DBU. Porque a pessoa não vai ter a lista com os livros, então ela vai ter que supor. Ela está indo por marcas de proveniência. Então, a minha intervenção foi nessa linha. Na complexidade, ou o quão complexa é uma instituição que salvaguarda bens culturais. Não interessa qual. Arquivo, centro de memória, centro cultural, babá. Muito obrigada, Mariana. Exatamente isso. Você trouxe um exemplo perfeito, que eu já vi inúmeras vezes, na verdade. Vocês não imaginam quantas vezes a gente encontra isso. E é por isso que eu comentei. Eu falo museológico porque é a minha área, mas eu sei que todas as instituições irmãs sofrem mais ou menos a mesma coisa. É muita loucura, né? Eu sempre brinco que vai do Louvre a Santa Catarina. Isso mesmo. Coleção desconhecida. Isso eu já falei aqui, né, em outras. E é verdade. Tudo, até como aquele caso que eu falei na vez passada, instituições que não existem mais. E daí? Claro que tu vai... eu estou procurando um documentário de 1900 e lá vai embora. Não, 1954, que foi apresentado, foi filmado no Ibirapuera e foi apresentado em La Paloma, no Uruguai, em Montevidéu. Onde estará? A pergunta. Fiquei pensando muito, sabia? E quando eu estava fazendo os slides e a pesquisa, eu pensei muito no caso do seu documentário. Que virou uma novela, né? Mas, olha, eu queria... Põe aí o teu... Eu acho que eu não anotei, será? O teu e-mail, que eu vou mandar minhas coisinhas para ti. Tá? Vou colocar, pode deixar. Então, muito obrigada. Valeu. Eu que agradeço sempre. Marcela. Oi, gente, bom dia. Olá. Todo mundo tá me ouvindo? Sim. Ok. Enquanto a Mari estava apresentando, eu estava pensando muito nessa coisa, né? Porque a nossa ideia de instituição, museu, parece que é um negócio muito antigo, assim, uma coisa que veio muito antes da gente existir, como caminhasse junto com a civilização, né? E eu fiquei muito pensando sobre essa questão também de como que os processos, né, essa coisa, esses procedimentos ainda não estão assim muito fechadinhos, né? E eu fiquei pensando também, tipo assim, será que todo museu tem um museólogo realmente, né? Porque de coisas estarem perdidas, assim, nessa reflexão de quanto um museu existe no mundo e como esses processos ainda não estão, assim, tipo, bem fixados, né, ainda. E pensando também nesses processos de pesquisa, né, como dá um trabalho pra caramba, né, mesmo quando a gente está pesquisando em arquivos, informações até que já estão no meio digital, são difíceis, são complexas, porque tudo precisa ter um sisteminha, né, uma catalogação para facilitar. E aí a Mari estava falando, né, e aí a Maria começou a falar também sobre essa coisa, e como é difícil, assim, eu estou trabalhando nessa parte da pesquisa, e pesquisar arquivos, sejam eles físicos ou digitais,
é bem trabalhoso, assim, não tem uma pesquisa que acaba se tornando fácil. E como é importante também registrar as coisas, mesmo que seja assim, uma coisa banal, né? Deixar registrado, porque, sei lá, no futuro vai vir. Eu penso muito isso, assim, nesse trabalho que eu desenvolvo, de pensar no trabalho de outros pesquisadores que virão depois de mim, né? Porque vão surgir outras vontades de pesquisar, outras coisas que eles vão ficar interessados, né? E nesse processo também de pesquisa, parece que quanto mais você vai pesquisando, mais coisa vem ao fundo, né? Vem surgindo também para você ficar mais curioso do que aconteceu. Não, é super complexo, né? Enquanto a gente pensa que na área, a documentação, ela segue uma norma padrão que qualquer pessoa que é da área consegue identificar. Só que é o que você falou, nem todo museu vai ter um museólogo, pelo contrário. A gente deve pensar que a maior parte dos museus não tem um profissional qualificado. Inclusive, às vezes, a maior parte dos museus tem um funcionário só, ou dois, ou um funcionário e um pessoal que trabalha com a parte de zeladoria, por exemplo, se a gente pensa em museus municipais. Então, ou às vezes o próprio pessoal da zeladoria está fazendo a documentação, são dividindo funções que não tem nada a ver, né? A situação fica muito complicada. Então, a informação existe, a forma de fazer existe, mas não necessariamente todos sabem como, porque é difícil mesmo. E apesar de ser necessário que tenha um museólogo em cada museu e tal, a gente sabe que isso é utópico. Tem tanto museu, né? Enfim. A maior parte dos municípios nem pensa, nem sabe o que é, nem vai pensar em abrir concurso, contratação, o que quer que seja. E aí, isso não só para museólogo, estou pensando em outras coisas também, né? É que bibliotecário sempre tem por causa da lei deles que é mais forte, enfim. Mas são questões complicadas para qualquer espaço, né? Difícil. Fiquem à vontade, gente. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Alô, oi, tudo bem? Tudo bem? Maurício, Como você está? tudo bem. Então, eu gostaria, assim, eu acho interessante, eu criei uma página no Facebook, que eu estou colocando objetos antigos e também outras pessoas podem também publicar e tal. Do amador, não do museu, né? Eu sei que o tema aqui é museu, mas eu acho que isso é um trampolim para o museu, de repente. Os objetos, por exemplo, eu tenho um jornal que chama Jornal das Moças, de 1934, que era da minha bisavó. Então, Conheço assim, muito. você conhece? Então, assim, propagandas super machistas, assim, coisas absurdas, né, que na época eram normais, né? Então, é interessante a gente visualizar isso e ver como que as coisas mudaram e como as coisas vão mudar em muita, né? Que a gente no futuro vai olhar para trás e falar, nossa, eles faziam isso, né? Como que é? Então, assim, eu acho interessante a gente falar, já que vocês estão perguntando de temas, né? Sobre da história de forma amadora, né? De como isso pode ser um caminho para profissionalizar, né? Essas informações que com a internet hoje, né? Então, isso é muito compartilhado. É isso. Primeiro falando do Jornal das Moças, né? Eu recentemente trabalhei com uma coleção que era de revistas femininas. Jornal das Moças, Selecta, enfim, é muito legal. Muito legal quem tiver a oportunidade de visitar arquivos, de olhar a página do Maurício, enfim. Eu posso falar a página para as pessoas conhecerem? Inclusive você, Mariana, gostaria que você conhecesse. É no Facebook, todo mundo pode participar, inclusive... Pode colocar no chat, se quiser, o nome para o pessoal lembrar.
Nosso Museu, Sua História, que chama no Facebook. Nosso Museu, Sua História. Então, assim, é uma página que eu criei não faz muito tempo, mas, assim, está muito legal. Então, as pessoas publicam objetos antigos, documentos antigos, e as pessoas compartilham, né? Muito legal. Eu sempre gosto muito desses acervos colaborativos. É muito legal, as pessoas ajudam a identificar as coisas, elas trazem, principalmente em fotos, né? As pessoas identificam quem está nas fotos, eu acho mágico. Já comentei isso para vocês algumas vezes. Sobre fazer a documentação em acervos que não são de museus. Eu acho necessário, tá? Eu sempre gosto de brincar aqui que é terças com museologia, mas a gente está falando de qualquer coleção. A gente pode pensar em arquivos, bibliotecas, museus, centros de memória, coleções particulares, por que não? Se a gente pensar que o pessoal que coleciona moeda, que o pessoal que coleciona cédula, né, o pessoal que trabalha com isso, eles fazem a documentação dos seus acervos de uma forma incrível. Por que a gente não pode fazer com qualquer acervo que seja? Então, eu recomendo, inclusive, se quiser, depois eu até te passo, alguns materiais que indicam como você faz a documentação. Tem um curso no IBRAM que fala sobre isso, gratuito, super rapidinho, super tranquilo, com certeza vai te ajudar. Eu acho que esse tipo de coisa ele deve ser feito em qualquer tipo de coleção para a gente não perder a informação, independente de ser feito por um museólogo ou não. Tem um curso no IPAM que fala sobre isso? No IBRAM, ó. IBRAM. No site deles tem um curso que é documentação museológica, eu acho. Eu vou ver, então. Bacana. Obrigado. Assim. Se não está com o nome documentação museológica, é alguma coisa parecida com isso, documentação em museus, documentação museológica. Mas tem esse curso lá. Pelo menos tinha até a última vez que eu entrei. Se não tiver esse curso, tem outros cursos que são muito interessantes, que com certeza vão colaborar também, todos gratuitos, bem rapidinhos. Obrigado. Imagina. Olha, então, o Elidiomar falou aqui que ele tem visto poucos, é verdade, cursos para museólogos em prefeituras. Nesse fim de ano tem aumentado, mas realmente ainda são raríssimos. Eu reparei que desde a pandemia aumentou bastante a oferta de cursos relacionados à gestão de acervos ou conservação de acervos de uma forma geral. Mesmo assim, se a gente for ver, o que me incomoda não é a falta de oferta, necessariamente, mas muitas vezes as pessoas não fazerem os cursos. Então, já vi mais de uma prefeitura ser ofertado curso gratuito de, sei lá, conservação de acervos, de documentação de acervos, e o pessoal do museu não ir. Funcionário, porque está fora do horário, ou porque não vai ter hora extra para fazer o curso. Esse tipo de coisa acontece com frequência, tá? Então, é isso. Um pouco complicado. Mas eu acho que quanto mais a oferta for feita, talvez mais engajamento tenha. Acho que aí a gente continuar insistindo nisso. Eu gosto de dar cursos para a prefeitura, já dei alguns, é muito legal. Eliette está falando aqui. Falar mais sobre museus pessoais, tipo de museus de uma pessoa específica, assim, de uma figura, né, em si. Podemos pensar isso num terça sobre isso. Acho legal. Isso aí, documentação de acervo museológico. Eu falei que era bem parecido, vai. Obrigada por ter colocado aqui. Então, gente, aproveitem, façam o curso. É sempre bom a gente ter, né? Principalmente, mesmo que vocês não façam, para vocês terem um conhecimento de como que faz certinho, vocês conseguem identificar também coleções que vocês conhecem, enfim, colaborar com outras coleções particulares, por que não? Alguém mais quer fazer alguma consideração sobre esse tema? Então, o que eu vou fazer é desejar para vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, mas eu espero que a gente se encontre ano que vem, não esqueçam de mim, voltem aqui depois. Por favor, preencham lá o formulário com ideias e temas. Eu vou montar o calendário o quanto antes para a gente conseguir pensar nisso. Eu acho que é muito legal, muito mais legal se tiver a participação de vocês.